Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Bem, estamos lendo a Bíblia. Vou pedir para você ficar aqui comigo e no final deixa o seu like, o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Muito obrigada e que Deus abençoe. Hebreus 11. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatará, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, incontável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado. Em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos e, assim também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar, por algum tempo, os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos.
Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espiãs. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefte, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Hebreus 12. Perseverança no meio das provações, o exemplo de Cristo. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esqueceste do ânimo de que ele vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Exortação à santidade. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie mais. Pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde,
querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. E não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Ainda não chegastes ao monte palpável em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que a ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra? Muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe com muita fé. Feche seus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.